Hoje falaremos a respeito de Naamã. O que significou a lepra de Naamã? E o que representa essa lepra aos dias de hoje? E por que Eliseu não recebeu Naamã em sua casa? Estaremos respondendo para você logo após o nosso intervalo. Eu sou o pastor Aidon da Igreja Adventista da Promessa em Peruíbe e estamos mais uma vez em nosso programa Palavra de Vitória. Portanto, não saia daí. Retornaremos em alguns segundos. Eu tenho um convite a fazer para você. No dia 27 de agosto de 2022, nós iniciaremos lá em Nóbrega, na nossa igreja, mais uma vigília. E eu quero convidar você para participar conosco. Você que quer buscar os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, os dons ministeriais. Chegou o seu momento, chegou a sua vez. Então, venha participar dessa nossa vigília. Será uma bênção de Deus. Deus vai operar milagres e maravilhas e todos nós seremos cheios do Espírito Santo. Venha participar conosco, que o Espírito Santo de Deus estará nos capacitando e nos visitando e nos dando dons espirituais, dons ministeriais e dando também os frutos do Espírito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Venha participar da nossa vigília no dia 27 de agosto de 2022. Iniciaremos às 22 horas. Já temos algumas igrejas que participaram conosco e eu tenho certeza que o Deus de Israel, Ele vai operar milagres e maravilhas em nosso meio. Espero você. Venha em nome de Jesus Cristo. Convide sua família, seus irmãos. Você que quer o avivamento, venha participar desta grande vigília, a busca do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus seja louvado em sua vida, em sua casa e em sua família. Muito bem. Essa história de Naamã é uma história que nos chama a atenção aos dias de hoje. Esse fato, esse acontecimento nos lembra algumas coisas odiernamente. Muito bem. Essa história ela está registrada aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e que eu gostaria que você até nos acompanhasse, lendo aí a sua Bíblia, se você puder, onde você está, né? E estaremos falando sobre este assunto. Então, a palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas este grande guerreiro era leproso. Então, essa história, ela começa aqui justamente dessa forma. Naamã, um estrangeiro, né, gentil, condecorado a general, ao comandante do exército do rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria naquela época. E Naamã, ele era um homem muito conhecido, muito respeitado e reconhecido também pelos fatos que aconteceram na vida dele, fatos históricos, onde todas as batalhas, as guerras que ele enfrentou, ele saiu vitorioso. Então, ele era muito aclamado pelo povo, principalmente também pelo rei, que gostava muito dele. E Deus também já estava de olho em Naamã, porque através de Naamã, Deus fez uma obra salvífica, concedendo a vitória aos sírios. Muito bem. Mas o detalhe que nos chama a atenção aqui nessa história é que a palavra de Deus diz assim: porém, Naamã era leproso. Existia ali uma situação muito delicada na vida dele, uma doença que era contagiosa, infectuosa, né? E Naamã estava vivendo aquilo.
estava passando por aquilo. E a intenção de Naamã, na verdade, era então esconder aquela situação para que ninguém ficasse sabendo. Por quê? Porque se alguém soubesse, eles expulsariam Naamã aos gritos e também com pedradas, porque naquela época não aceitavam leprosos em meio à comunidade. Eles eram obrigados a saírem da comunidade e viverem ou sobreviverem em grutas, cavernas, escondidos, e até mesmo seus familiares não poderiam ter acesso a ele, porque se isso chegasse a acontecer, a comunidade em si estaria invadindo a casa dessas pessoas para expulsá-los também. Então Naamã fazia de tudo para esconder aquela situação. E ele já não estava mais suportando. Ele sabia que aquilo uma hora viria de uma forma que ele não aguentaria mais e teria que sair, porque senão algo terrível aconteceria na vida dele. Muito bem. Mas em uma de suas batalhas, de uma guerra que ele participou, o seu exército levou preso o povo israelita, uma parte do povo israelita. E entre esse povo estava ali uma pequena menina, uma jovenzinha, né, muito nova, e que Naamã pegou essa menina e levou para a casa dele, colocando ela para trabalhar como escrava para a sua mulher, a esposa de Naamã. E de algum tempo depois, alguns dias, essa menina, ela percebeu aquela enfermidade no corpo de Naamã. O que ela fez? Então ela procurou a sua senhora, dizendo o seguinte: olha, aqui agora eu quero fazer mais uma leitura, que está aqui no verso 3. No verso 3, que diz assim: a menina disse assim para a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela tinha certeza, por quê? Porque a fé dessa menina, primeiro, que estava em Deus, e ela acreditava em tudo aquilo que o profeta realizava. Por quê? Porque o profeta também realizava aquilo que era da vontade de Deus. Deus falava com o profeta e o profeta Eliseu revelava. Então essa menina falou com a sua senhora. Se ele tão somente estivesse diante da presença do profeta Eliseu, ele alcançaria a cura. Agora, o que é a lepra? A lepra é uma doença infectuosa causada aí por lesões na pele e também causando danos nos nervos. Naquela época não tinha cura de forma alguma. Hoje a lepra, ela é conhecida como hanseníase, né? E tem ela pode ser curada através de antibióticos, né? Mas naquela época não existia isso, então era um sofrimento maior. O povo que era contaminado com essa doença tinha que dar um jeito para desaparecer do meio da comunidade. Muito bem, em uma de suas batalhas, como nós falamos aí, aconteceu esse fato. Então essa menina pediu que encaminhasse o seu senhor até o profeta Eliseu e resolveria o problema. O profeta, antes de atender ao pedido dessa menina, então ele procurou o rei Ben-Hadad e conversou com o rei, apresentando a ele tudo aquilo que estava acontecendo. Aquela enfermidade, aquela perturbação, aquele momento de dor, de tristeza que ele estava enfrentando, né? Então o rei disse o seguinte: olha, eu vou fazer uma carta, eu vou enviar essa carta e você vai procurar o rei de Israel. Naquela época, o rei de Israel chamava-se Jorão. E tudo isso aconteceu, ou seja, essa história, ela aconteceu no antigo reino chamado Aram-Damasco, que foi um estado arameu que ficava próximo a Damasco. Então, eu quero ler o conteúdo dessa carta que foi escrito, que diz assim, no verso de número 6, diz assim: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra.
E quando Naamã chegou diante do rei de Israel com a carta, o rei não aceitou aquela situação e ele, indignado, rasgou as suas vestes, dizendo o seguinte: por acaso eu sou algum Deus para sarar, para curar ou realizar milagre na vida deste homem? Mas aí o próprio rei indicou Naamã a procurar o profeta Eliseu. E Naamã, então, foi em direção à casa do profeta Eliseu. Quando ele chegou lá, o profeta não o recebeu. A Bíblia não disse houve o porquê desse fato, mas o profeta Eliseu, então, pediu que um dos seus servos fosse até Naamã e falasse com ele o seguinte: olha, o profeta mandou te avisar que se você quer a cura, você vai precisar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e lá você vai encontrar a sua cura. Aquele momento que ele recebeu aquela notícia, Naamã, ele ficou indignado, porque Naamã era um homem orgulhoso, arrogante, né? E ele achava que todas as pessoas deveriam se encurvar diante dele quando ele estivesse na presença dessas pessoas. Isso não aconteceu. Então houve essa indignação de Naamã justamente porque Eliseu não foi até o encontro dele e mandou uma outra pessoa transmitir o recado de Eliseu. Então ele não aceitou aquilo. Tanto é que ele disse: mas espera aí, por acaso eu não poderia dar esses mergulhos lá no rio Abana e Farpá, em Damasco, onde eu moro? Porque ali eu conheço aquelas águas e aquelas águas são limpas. Por que eu devo mergulhar no Rio Jordão, essas águas barrentas, né? E ali eu vou encontrar a minha cura? Não poderia ser de outra forma? Mas um guarda, um servo de Naamã que estava ali, disse a ele o seguinte: Naamã, Senhor, se fosse para fazer um outro tipo de situação, o Senhor não iria fazer? Então por que não obedecer aquilo que é a palavra do profeta de Deus, do Deus de Israel? Por que não o Senhor fazer isso? Porque na verdade Naamã, ele não conhecia o Deus de Israel. Naamã, ele servia, ele cultuava um outro Deus que se chamava Rimon, que equivalente a um Deus conhecido como Haddad, que era o Deus trovão e o Deus da tempestade, que depois de muito tempo veio a se chamar Baal. Que, como nós já falamos aqui em nosso programa, o significado do nome de Baal significa o dono e também o Senhor. Então Naamã não conhecia esse Deus, mas depois que esse guarda, esse servo de Naamã pediu a ele que obedecesse aquilo que foi prometido a ele, então Naamã resolveu ir até o Rio Jordão e lá ele começou a descer, dar o seu primeiro mergulho, o seu segundo mergulho, o terceiro, o quarto e o quinto, mas ele estava percebendo que não estava acontecendo nada. Não tinha nada acontecendo, né? Não havia transformação. E ele deu o 6º mergulho e ele estava desistindo. Ele disse: está vendo? Nada disso está acontecendo. Eu não estou recebendo a cura, estou da mesma forma. Mas o servo de Naamã insistiu, dizendo a ele: Senhor, são 7 os mergulhos, então mergulhe mais uma vez, mergulhe 7 vezes, e aí a cura e o milagre pode acontecer na sua vida. Então Naamã, depois de ter ouvido o servo, ele resolveu dar o último mergulho. Mergulhou as 7 vezes, como foi a palavra do profeta Eliseu. E quando Naamã ele se levantou do seu último mergulho, ele percebeu que não tinha mais as feridas, né? Porque aquelas feridas, além de dar mau cheiro, ela grudava nas vestimentas, e aquilo era terrível. E ele percebeu que não tinha mais. Ou seja, eu recebi o milagre, a cura. A partir daquele momento, Naamã conheceu o Deus de Israel, e a fé de Naamã agora estava sendo trabalhada diretamente ao Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos.
Opa, nós estamos vendo aqui também que tem uma pessoa que está nos procurando para fazer uma pergunta. É o nosso irmão Márcio, ali da igreja Adventista da Promessa em Peruíbe. Diga lá, meu irmão Márcio. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Aidon. Pastor, qual foi a fé que curou Naamã? Foi a fé da menina? Foi a fé de Naamã ou foi a fé do profeta? Ok, meu irmão, muito bem. Ótima pergunta. Porém, meu querido irmão, eu vou responder a você no decorrer do programa, porque além dessas 3 pessoas que você citou, tem a 4ª, que foi o servo de Naamã, e cada uma delas apresentou uma fé diferente. A menina teve uma fé, o profeta Eliseu, através da fé, ele fez o que deveria ser feito, né? O próprio Naamã, ele tinha uma fé, existia fé dentro dele, e o servo de Naamã, que também mostrou uma fé grande diante de Naamã. Então, no decorrer desta série que nós estamos abrindo, que nós abrimos a partir de hoje, nós vamos responder a você, meu querido irmão, e com certeza você vai se conscientizar de quem realmente foi a fé que moveu a ação de Deus na vida de Naamã. Então, esses mergulhos que Naamã foi preciso dar, nós vamos conhecer o que representa nos dias de hoje, o que representou na vida de Naamã, cada um deles, 7 mergulhos. Neste sermão, nessa série de sermões que nós abrimos aqui em nosso programa, nós vamos mostrar para você, meu querido amigo, irmão em Cristo Jesus, o significado de cada um e por que foi preciso então Naamã dar estes mergulhos e o que representa nos dias atuais, né? A gente viu aqui que às vezes a gente pensa que as coisas acontecem da forma que a gente quer, né? Da maneira que a gente acha que deve fazer, como Naamã, por exemplo, que tentou fazer da maneira dele, da forma dele. Por que não? Porque eu não posso mergulhar lá no rio que eu conheço, que são águas cristalinas, eu tenho que mergulhar nessa água suja, podre, aqui do Rio Jordão. Às vezes Deus, ele quer fazer uma coisa da forma dele e nós não entendemos, né? Não compreendemos, mas é a partir daí, a partir deste momento é que Deus realiza um milagre. Você, por exemplo, que está nos assistindo, de repente está esperando acontecer algo novo em sua vida, né? E aí, com certeza Deus já está preparando para você. Deus já está querendo mostrar para você o poder dele de uma forma sobrenatural, claro, mas não da forma que você pensa, não da forma que você quer ou que nós pensamos. Deus age completamente da maneira contrária daquilo que nós pensamos. Foi o que aconteceu na vida de Naamã, né? E mesmo assim a gente sabe que Deus já tinha um projeto na vida dele, tanto é que na palavra que lemos aqui, Deus usou Naamã para ser um canal de bênção na vida do povo, na vida dos sírios, né? E isso aconteceu. Portanto, Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida, mas não da forma que nós queremos. E nessa série de sermões, nós vamos aprender, através desses mergulhos, muitas coisas que devemos tirar do nosso pensamento, do nosso coração, para termos a certeza de que é Deus que está agindo, de que é Deus que está fazendo, e é Ele que vai realizar a cura e o milagre que muitas vezes nós estamos esperando. Você está esperando o seu milagre, eu espero o meu, e é Deus que resolve. De que forma Ele vai fazer isso acontecer em nosso meio e em nossa vida. Amém? Eu sou mais uma vez grato a você estar participando conosco em nosso programa. Sempre eu digo para vocês, sejam bem-vindos, permaneçam firmes. Estaremos agora na próxima quarta-feira. O pastor Disseu vai estar conosco aqui, já dando início aos mergulhos. Cada mergulho que representa, você não pode perder. Você precisa estar ligado aí, sintonizado conosco, para que você aprenda realmente de uma forma diferente.
o significado e por que esses mergulhos vieram na vida de Naamã e o que representa para a gente hoje. Cada um desses mergulhos nós precisamos também realizar. Você vai ver isso no decorrer dessa série de sermões. Eu digo para você, não perca nenhum deles. Existem aí alguns momentos que serão especiais, tanto no programa como na sua vida, em sua casa e em sua família. Permaneça conosco, eu peço para você. E neste momento eu quero orar e agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa e a sua família também. Amém? Peço que você feche os teus olhos aí onde você está e ore comigo em nome de Jesus. Amantíssimo e soberano Deus, Pai da eternidade, Tu és um Deus verdadeiro, um Deus milagroso, um Deus que tudo pode, um Deus que faz da maneira que acha melhor. E nós estamos aqui, meu Deus, como os Teus servos, Senhor, aguardando a sua resposta, aguardando esse momento certo. Esse povo, meu Deus, que está aí nos assistindo, nós aqui também, Pai, a direção do programa, estamos aguardando os momentos certos, onde com certeza o Senhor realizará tudo aquilo que faz parte do nosso sonho, tudo aquilo que é do nosso desejo. Por isso, meu Deus, eu agradeço a Ti e peço que o Senhor continue abençoando essas pessoas que participam conosco, essas pessoas que estão envolvidas em nosso programa. Meu Deus, a direção do programa, todos aqui que fazem parte, eu peço a Ti, a partir de agora, Pai, derrama as Tuas bênçãos sobre nós também, para que nós continuemos nesse programa, agindo da melhor forma, transmitindo o conhecimento da Tua palavra, daquilo que é Teu, para que as pessoas sejam informadas de uma forma diferente, Pai. Por isso eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra Te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no Teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-Te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra Te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero
as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Meus queridos amigos, até o próximo programa e eu peço para você, não saia daí, permaneça conosco, em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira.